Aloha, mais um episódio aqui no AreaCast. Hoje eu vou conversar com um empreendedor que é de uma área de um nicho que eu ainda não conversei. Hoje eu vou conversar com o Wendel do Mistura Brechó, certo? Acertei agora. Vamos conhecer um pouquinho da história dele. Wendel, muito obrigado por você estar aqui no AreaCast. Muito obrigado por ter vindo aqui na praia conversar comigo 6h30 da manhã, nesse horário. Imagina, eu que agradeço também, tá tendo mais essa oportunidade de contar a história, falar do meu empreendimento, né? Porque eu tenho tanto carinho, faço com tanto amor, cuido com tanto cuidado, né? Tenho tanto atenção para que ele seja realmente uma coisa que no futuro ele vai servir de referência. Vou começar então. Meu amigo, conta um pouquinho da sua história. Me diz aí como é que você começou, o que é que você fazia antes, qual foi a ideia, quando você chegou no Mistura Brechó. Lógico que no decorrer da conversa aqui a gente vai entrar em outros temas aqui, mas se você puder contar, eu agradeço, que aí o pessoal já começa a conhecer um pouquinho quem é o Wendel. Tá. Então, Ismênio, eu já falei em outros lugares também, sempre quando eu estou tendo a oportunidade de conversar sobre como eu empreendo, eu digo que eu acho que eu nasci empreendedor, porque desde muito criança eu negocio, né? Eu fui incentivado primeiramente pela minha avó. Essa história eu acho bem interessante, que era o seguinte: ela tinha um quintal que tinha fruteiras, era pé de limão, de goiaba, graviola, e aí sempre na safra do limão era uma carga muito grande, né, da fruta. E aí ela me oferecia para vender esses limões na rua da cidade. E eu até então achava interessante e levava como uma brincadeira, mas depois eu comecei a gostar de ganhar o dinheiro, né? E aí isso acontecia 2 vezes na semana, durante uma determinada época. E quando passava a safra, eu ficava com aquele desejo ainda de ter essa coisa de negociar. E aí, mais um pouquinho, meu pai, que sempre incentivou muito a leitura, tanto minha quanto do meu irmão, ele comprava muito gibi pra gente. E aí eram tantos que no domingo ele colocava pra gente vender na porta de casa, no dia da feira. Porque realmente eram tantos que estavam se acumulando e a gente não tinha tanta mania de reler. Sempre queria os lançamentos novos. E aí acabou que também tive essa experiência com o negócio, né? E daí, então, vieram vários, né? Fui dono de farmácia, fui dono de banca de revista, tive boutique, né? Foram diversos negócios, pequenos, médios, que aí chegou onde está o Mistura Brechó. E aí, me diz um negócio. Lógico que toda essa sua caminhada de farmácia, dono de boutique, sempre foi um aprendizado muito, muito grande, né? Os outros negócios, o que é que aconteceu que não deu certo? Por que você parou? E aí daqui a pouco você vai me contar como foi o início do Mistura. O que é que aconteceu com a farmácia, com a boutique? Certo, vamos lá. Eu era de uma cidade do interior, né? Então eu sempre tinha uma cabeça muito aberta para novos negócios, para novos, eu diria que coisas que fossem lançamentos, né? Então, na época da boutique no interior, qual foi o meu erro? Foi ter investido numa mercadoria que não era adequada para o público, né? Isso eu digo que foi um erro, que eu ainda insisti por um período, mas que depois consegui reverter. E aí, paralelo à boutique também, eu tinha a farmácia. E aí, o que não deu certo para eu ter hoje nenhum dos dois é porque eu resolvi mudar de cidade. Então... Não, pode continuar. Tá, então eu acho que assim, eu não vou dizer que houve um erro fatal para que o negócio não desse certo. Foi mais essa questão de mudar de cidade e a questão de ter errado com o produto para o público, isso eu consegui reverter. Que isso é muito importante no negócio. Então, deixa eu entender, você tinha uma boutique e uma farmácia ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Como é que você fazia para gerir dois negócios tão distintos? É verdade. Então, eram tempos que eu dividia, né? Eu tinha minha funcionária na farmácia e tinha minha funcionária na loja. Então eu conseguia, junto com a minha mãe, gerir esses dois negócios paralelos. Você tinha alguém te ajudando? Sim, claro, eu tinha né? sim. Até porque você gerei dois negócios, meu amigo. Mas mesmo assim, eu vou continuar nessa questão, porque é o seguinte: são dois negócios diferentes que demandam negociações diferentes, tanto na questão
dos fornecedores, clientes, porque vou só entrar aqui no Mistura. No Mistura você com certeza, você conhece todo o seu público, você sabe como atender essa turma toda. Quando você tem dois negócios, você tem um público da farmácia, você tem um público da boutique, que são públicos que estão com demandas com necessidades diferentes, né? E aí como é que você fazia na época para poder entender esse público distinto? Porque por mais que sua mãe te ajudasse, você tem que estar em um e o outro para poder organizar esse seu projeto, esses seus dois projetos. Sim. Olha, a boutique primeiro veio antes da farmácia, porque ela foi um desenrolar de uma loja de presentes que a minha mãe tinha, né? E aí eu me envolvi nessa loja bem antes, desde muito novo. É por isso que eu digo que eu cresci empreendedor, porque eu não busquei fazer outros negócios diferentes, a não ser negociar, comercializar mercadorias, produtos. Então eu cresci dentro desse comércio da minha mãe. E aí a boutique foi um desenrolar dessa loja, né? A farmácia ela veio por um acidente, né? Porque foi assim, meu pai tinha um apartamento e ele precisou vender porque também mudou de cidade, e aí o investimento desse apartamento foi numa farmácia. Então eu vinha crescendo nesse ramo de roupa, de artigos para presente, sendo que a farmácia me foi jogado. Eu tenho um outro irmão na realidade, mas ele é de uma área totalmente diferente de comércio. E aí ele não tinha assim vocação, não tinha interesse nenhum para isso. Então só restava para mim e para minha mãe. Então minha mãe me colocou entre uma coisa e outra. E eu não sei, realmente eram públicos totalmente distintos, diferentes, produtos diferentes, mas eu consegui dançar conforme a música. E aí você veio para Natal? Aí eu mudei para Natal, fui gerenciar negócios de outras pessoas, mas sempre envolvido com pessoas, né? Sempre gestando esses negócios de maneira do corpo a corpo com as pessoas, de atender, de conversar, de mostrar produtos. E passei por esse período, foram 10 anos. Né? Eu fui gerente de salão de beleza, mas nunca deixei de vender ali por fora minhas roupas, meus perfumes, né? E aí foi quando eu viajei para fora, voltei e resolvi tomar conta do que era meu. Vamos lá. O que é abrir um brechó? E você falou para mim que você trabalhava com... Eu imagino que a roupa que você trabalhava antes eram roupas novas. Você pegava a mercadoria e vendia. Não que no brechó, eu estava até explicando para meu filho agora, que você vai começar... Aí ele perguntando, não, brechó... Um brechó é de roupas que usadas, mas não são roupas que são largadas. A pessoa, tá velha, eu vou doar ou vou vender para o brechó. Não é isso. São roupas realmente boas e que em condições das pessoas utilizarem. E aí, como é que você entrou nesse? Como é que foi assim? Opa, vou abrir um brechó. Start, né? Então, eu fui fazer a faculdade de marketing, e aí lá no final do curso a gente precisava apresentar como trabalho final um negócio inovador. E eu já vinha lendo sobre outlets, né? Que são lojas de novos, mas de coleções passadas. E aí fizemos o trabalho, apresentamos, né? Saímos a campo fazendo pesquisa de mercado, né? Onde seria esse fictício negócio, né? Questão de localização, o que precisava ter, o que não precisava ter, que preço médio os produtos deveriam ter para o lugar que nós queríamos que eles estivessem. Então foi uma pesquisa muito rica, que a gente realmente foi para as ruas para saber das pessoas, né? Muitas não sabiam nem o que era outlet. Foi bem diferenciado esse trabalho e que deu destaque, e com isso tivemos uma nota excelente desse trabalho. E aí, finalizado o curso, eu voltei para casa com esse projeto, né, lá todo trabalhado, e com o tempo eu fiquei pensando, por que não aplicar aquilo, fazer aquilo se tornar real? Sendo que, paralelo à minha faculdade, eu gerenciava o salão de beleza, né? E lá lidava com diversas empreendedoras, donas de lojas, porque eu era da gestão, da gerência, então tinha tempo para conversar. Então, perguntei, né, o que é que se fazia com estoques parados de loja, porque eu tinha tido a experiência minha, eu tinha fechado minha boutique no interior e tinha vindo para Natal, e até então tinha mercadoria parada e não sabia o que fazer. Já tinha doado, já tinha dado, mas tinha mercadoria.
Aí foi quando elas falaram, ó, tá lá na loja, parado, a gente sempre repõe promoção, pós-promoção, e nunca acaba. Aí foi quando eu disse, ó, o outlet tá aí, vamos ver se isso se transforma em realidade. Aí, com uma das clientes, eu perguntei se ela me cederia um estoque, uma parte dele, para fazer um evento na casa de uma prima, onde ela poderia reunir as amigas, servir um chá, um lanche, e mostrar os produtos. Vai que vendesse, né? Seria um passatempo, uma brincadeira, mas que poderia render de alguma coisa. E aí fizemos o evento, um fim de semana, vendemos algumas coisas, voltei para a dona da loja, né? Fizemos o acerto, ela gostou, porque era mercadoria de toda forma que estava parada, já meio que esquecida, e aí continuei fazendo isso, a cada 15 dias, mas assim, comecei a mudar os lugares, fui para casa de outra amiga, comecei a participar de uma feirinha que tinha, que chamava Desapego, era Desapego Coletivo, levando essa mercadoria nova, e aí a dona dessa loja perguntou se ela não poderia colocar umas roupas dela usadas, mas que estavam em excelente estado. Aí eu fiquei meio assim, porque iria misturar novos com usados, mas que não sabia que ali é que estava o ouro, né? Porque também vi que a ascensão dos comércios de segunda mão estava crescendo, e aí comecei a levar essa mercadoria usada para esses eventos. E também fui vendendo, né? Fui dando retorno, e aí esse estoque da loja começou a diminuir, comecei a colocar mais roupas usadas, e foi dando resultado, afinal de contas. Somei com as roupas de outra amiga dela, e o negócio foi crescendo, né? Até o momento que eu deixei de ter as novas. Eu disse, não, vai ser só com usadas. Porque começou a agradar, as pessoas começaram a entender que eram usados, mas de excelente estado, de marcas bacanas. E aí foi quando chegou a pandemia, né? Não, volta um pouquinho mais atrás. Antes da pandemia eu já tinha o brechó. Não, foi bem antes da pandemia. Já era uma mistura. Não, aí eu comecei a participar das feiras, e uma amiga que tinha um outro negócio, tinha uma sala onde ela me sugeriu alugar para me colocar essa loja de usados, o brechó, que até então se chamava Bis de repetir, né? Era Bis Outlet, o nome, ainda não era Mistura Brechó, mas eu já vinha pensando no nome, porque eu queria realmente mudar. Que Bis Outlet era o nome da empresa lá do projeto da faculdade. E aí foi quando parei de vez e disse, não, agora vai ser só usados. Vai ter novos, vai, mas o chama do negócio vai ser de usados. E aí comecei, né, aluguei essa sala, ela funcionava esporadicamente, era a cada 15 dias, a cada 15 dias eu ficava 3 dias. E aí o negócio foi crescendo, a procura pelas pessoas para vir vender, para vir comprar também foi aumentando. E aí eu disse, não, vai acontecer. Só que eu não conseguia ainda sobreviver somente daquilo, né? Eu tinha um negócio, eu ainda era gerente da loja, e aí acabei pedindo para sair, né? Viajei para fora, quando voltei pedi para sair para tomar conta só do que era meu. Mas ainda não consegui me manter só do outlet, ou do brechó, né? Aí fazia acessórios para vender para lojas, acessórios masculinos, fazia de maneira em atacado, só para fornecer. Tinha um espaço de vida saudável, né? Que faziam shakes, comidas saudáveis, e tinha o brechó, né? Porque eu acabei ocupando essa casa inteira, que antes a minha amiga só me cedia o quarto, né? Porque era uma casa comum, só que dividido, o espaço de vida saudável era dela, eu ficava num quarto e tinha uma cabeleireira no outro quarto. Era meio que um espaço colaborativo, né? E aí o brechó foi crescendo, comprei o espaço de vida saudável dela, ocupei lá o espaço também, a cabeleireira resolveu sair, ocupei o espaço também, e por fim estava tomando conta de uma casa inteira, né? Ali já era mistura brechó, ali já era somente brechó. E por que mistura? Porque começou quando você juntou isso? Tudo, esse negócio de como é que é? Shake? Como é que é? Era bebidas? Bebidas saudáveis. Bebidas saudáveis, roupa. Era. Não, o mistura veio mesmo pela questão de misturar, né? Misturar tudo. A mistura veio mais de sair, o nome mistura. Foi pensado nisso, que eu poderia misturar. Foi dessa maneira.
Como é que funciona um brechó? Me explica assim, me tira essa dúvida. Como é que funciona a questão de um brechó antes da gente voltar para a pandemia, viu? Certo. As pessoas levam roupas ou você ainda continua também indo em lojas, vendo estoque, ou você só está com usados? Olha, hoje, atualmente, eu não preciso mais sair em busca de roupa, né? Teve um período, mas eu gosto disso, gosto muito. Teve um período que eu viajei bastante, né? Eu viajava a cada 3 meses para São Paulo, né? Eu garimpava muito lá, ainda garimpo, né? Agora com menos constância. São Paulo, já garimpei fora do país, né? Fui para Paris, para o Chile, Portugal, né? Já garimpei na Europa também. Então, assim, antes eu ia a campo, subia em pilhas de roupas, abria caixas, entrava em estoques de loja, né? Hoje já menos. As lojas e as pessoas aqui já buscam brechó, né? E funciona da seguinte forma, né? Primeiro, a gente precisa distinguir o que é bazar e o que é brechó, porque as pessoas ainda confundem um pouco, né? Que apesar de serem comércios que vendem roupas usadas, tem uma distinção, né? Porque o bazar, ele é meio que um evento beneficente, né? Onde as pessoas doam as peças, né? Elas entregam as roupas de qualquer maneira, às vezes com falha, com defeito, e ali é comercializado, porque qualquer valor está valendo como benefício, né? Seja para uma ONG, uma igreja, enfim. Já o brechó não. Também trabalha com mercadorias usadas, só que são compradas e passadas por uma curadoria, né? Que é uma seleção do que realmente é possível negociar, do que realmente é comerciável. As pessoas vendem para o brechó ou doam? Vendem, né? Vendem. Existe uma outra maneira de negociar com o brechó, que é a transformação do que ela traz em créditos. Esses créditos elas consomem no brechó. E aí os créditos ele tem um valor um pouco maior do que se ela estivesse vendendo. E a pandemia? Então, a pandemia ali eu digo que foi um momento assim que ou vai ou você desiste, né? Porque assim, o brechó estava em um platô muito bacana, né? Vinha no crescimento que a gente podia, eu ficava até muito animado com isso, mas a pandemia veio como se fosse ali o que fazer, né? Porque se mostrava como se as pessoas não pudessem mais circular, trabalhar, até poderia, mas não existia uma previsão de quando, né? Rapidinho, outro dia eu estava conversando aqui mesmo no Alegre, eu falei que no começo da pandemia, nem os médicos sabiam direito o que era aquilo ali. Então, eu falei, gente, era tão doido que a gente andava de máscara dentro do carro, sozinho, porque a gente ficava com medo de pegar. E sim, as pessoas, ninguém sabia de... Não havia previsão de nada. Isso. Né? A mídia apresentava como se fosse o ponto final do mundo, da existência da Terra. E aí eu fiquei assim extremamente assustado, porque na época eu só sobrevivia do negócio, e eu fiquei pensando, meu Deus, eu só trabalho com produto. As pessoas vão precisar de roupa porque não pode sair de casa, vão precisar de sapato, de quê? Elas não vão mais sair de casa, então vão comprar para quê? Né? E aí foi quando eu lembrei, né, eu tive uma mentora durante um tempo, que ela fazia até os congressos de donos de brechós, não sei se você já ouviu falar, mas existe. Congressos e eventos somente para donos de brechós, onde se trabalha diversos pontos de desenvolvimento do negócio. E ela foi uma das pioneiras aqui no país, Nusa. Quero deixar um beijo aqui para ela, depois eu vou mandar esse podcast para ela assistir. E ela foi uma grande mentora para mim, né, uma inspiração. E ela sempre dizia, amigo, você tem que pôr a cara para as pessoas lhe verem. Que até então ninguém sabia quem estava por trás de mistura, achavam que era uma mulher, né? Tanto é que quando eu vendia online, elas falavam, moço, eu estou indo aí buscar. E quando chegavam na loja, falava, moço, eu falei com uma moça pelo Instagram, vim buscar uma mercadoria que eu comprei. Falei, não, foi comigo. Aí elas até se surpreendiam, porque era um homem por trás do negócio. Então, assim, ela sempre me dizia, a minha mentora, a Nusa, Wendel, você tem que se apresentar, as pessoas têm que saber quem é a pessoa que está por trás desse negócio. Então, bacana. E aí foi quando, na pandemia, eu falei, não, vou fazer alguma coisa. E aí já vinha a questão das lives, né? Tava começando, foi bem ali, um pouquinho antes que as lives começaram a pipocar, as pessoas começaram
a negociar através de lives, né? De vender seus produtos, seus serviços também. E aí foi quando eu disse, vou fazer essa live. Agora eu vou vender, meu Deus. Se as pessoas estão presas em casa, vão comprar pra quê? Né? E eu vou falar o quê? Eu nunca fiz nada assim ao vivo, falando aberto para todo mundo assistir. E nós já tínhamos um número de seguidores bem alto, né? Nesse período. Eu falei, vou dar bobeira, vou conversar o que não devo, né? Aí também busquei uma amiga minha da TV e falei, o que é que eu falo? Ela falou, não, você tente ser o mais natural possível. As pessoas têm que ver que do outro lado é uma pessoa comum, igual como elas estão do outro lado, lhe vendo. Seja natural. Não precisa ser muito polido, ser muito, como é que eu posso dizer assim, padrãozinho, porque as pessoas vão ver que alguma coisa está artificial. Então seja natural. Aí fiz a live, né? Comecei a apresentar os produtos. Isso é importante quando você entende muito do que você vende, isso ajuda muito. E outra, você ter argumentos sobre aquele produto, não somente falar do produto assim, esse aqui é um coco, ele é doce e refrescante. Não, você tem que falar de um benefício mais profundo do que esse produto ele pode lhe dar. E aí foi quando eu comecei a criar esse diferencial, né? Porque eu falava com detalhes do tecido, caimento, sugestões de onde a pessoa poderia usar, né? E aí foi quando começou a acontecer, né? Vendemos na primeira live, tive que fazer outra com poucos dias, porque eu precisava pagar minhas contas. E como é que você fazia a questão da entrega? No episódio... há 2 episódios atrás, eu conversei com a Nani aqui, ela falou que ela entregava pessoalmente. Eu falei, pô, como é que você conseguia entregar pessoalmente para aquela de óculos? Sim. Como é que você conseguia entregar pessoalmente num período, logo no início da pandemia, em que não se podia ter contato, né? Que as pessoas tinham medo até delas mesmas quando andavam de máscara dentro de um carro sozinho. Na época da pandemia, eu tive que precisar da minha funcionária para trabalhar. Mas sendo que era assim, eu ficava a 2 metros de distância. E quando um ia se movimentar, o outro também tinha que se movimentar. Era bem interessante isso. E aí era o seguinte, na live ela me ajudava, ela antes fazia a seleção das peças, eu revia direitinho, montava os looks, a blusa que combinava com saia, com calça, sabe? Eu montava o look que eu já apresentava a sugestão já completa, inclusive com sapato. E aí vendia, né? Já deixávamos separados em sacolas e as clientes passavam para retirar, né? Não, a gente só ia até o carro, ela lá no banco, a gente botava só a mão assim para entregar a sacola, né? Era um contato mínimo, né? Porque até então a doença não existia ainda, vacina, o risco de você se contaminar era alto, né? Além da mídia que assustava muito mais. Então foi dessa maneira que a gente fez. Durante muito tempo as pessoas foram acumulando mercadoria, não iam buscar, e acabou que quando iam buscar já estava a sacolinha bem cheia. Mas assim, pelo lado de que o negócio, através da live, acabou dando certo, foi positivo, foi bem positivo. Eu acredito que as pessoas compravam. Eu também conversei com o Paulo aqui, que é arquiteto, ele falou que durante a pandemia ele vendeu muito, assim, ele trabalhou bastante. Porque você estava dentro de casa e aí você precisava levantar seu... Eu acho que era como uma válvula de escape, viu? Isso. E as pessoas precisavam, por exemplo, no caso dele de empresa de arquitetura, de móveis, as pessoas já vão decorar minha casa. Sim. A mesma coisa eu acredito com roupa. Eu tenho um colega que eu não conversei com ele aqui. Mas aí ficava sempre aquela dúvida, as pessoas vão usar essa roupa quando? Né? Porque geralmente você compra e você usa o mais rápido possível, mas aí na pandemia você não tinha previsão de quando você ia poder sair de casa para fazer qualquer coisa. Eu tenho um conhecido que outro dia conversando com, já tem um tempo já conversando, mesmo, ele trabalha com, ele falou durante a pandemia, ele falou, cara, a pandemia eu pirei com o trabalho. Ele fazer manutenção de computadores. Serviços foi bem mais complicado, eu acredito. Não, mas como ele fazia manutenção de computadores, estava todo mundo se digitalizando, todo mundo dentro de casa, o computador, o telefone, eram as ferramentas, a internet eram ferramentas que faziam com que você tivesse contato com o mundo exterior, né? Exatamente. Ficava com medo. Nossa, ele falou, cara, eu quase que piro, porque eu tive muito trabalho. Me deu um negócio, aí após a pandemia, e aí
Como está hoje a mistura brechó? Você saiu da casa e foi para um lugar... Pronto, então foi ali, no intervalo da pandemia, a gente mudou, né? É na mesma avenida, só que para um ambiente bem maior. O investimento quase que triplicou, porque a gente saiu de um sobrado, onde a gente ficava num térreo, num móvel térreo, que não tinha tanta visibilidade, e aí mudamos para uma loja hoje, uma loja com um piso térreo superior bem maior, um espaço para estoque, porque também vimos essa necessidade, porque ela já estava crescendo muito. O estoque já estava aparente, né? Já estava meio que misturando-se com a mercadoria à venda, então não estava ficando uma coisa tão organizada, estava meio que perdendo um pouco essa questão da aparência devido a isso, estava inflando o negócio. E aí me surgiu a oportunidade de mudar, bem naquele período que a pandemia deu uma flexibilizada, acho que foi 2021, acho que foi isso, ali por março, e aí a gente locou esse imóvel que a menina lá estava repassando, e aí até então a gente está por lá, e muito feliz. Fica na Afonso Pena, Avenida Afonso Pena 895, no bairro Tirol. Como referência tem o Hospital São Lucas ou o Banco do Brasil. Você trabalha, o perfil do teu cliente, você trabalha só com roupas feminino, masculino? Então, trabalhamos com público feminino e masculino, com pretensão de abrir infantil, né? Porque a gente tem estoque, só não ainda tem espaço. Porque o espaço que a gente estava preparando, a gente acabou tendo que ocupar um estoque. Mas a gente vai ver se abre até o início do próximo ano o infantil. É só uma questão de adaptação. Você acredita que todo esse teu processo, lógico que você fez marketing, já ajuda bastante. Sim. Entendeu? Mas você veio de um processo que começou lá atrás, com a questão da farmácia, da boutique, e nessas, com certeza você teve altos e baixos que acabaram sendo a sua escola. Sim. Prática, né? Exatamente. E isso te preparou para gerir hoje o que é o mistura, tá? Isso. Para você, o que é empreender? O que é empreender? Primeiro você tem que ter coragem, né? Você tem que ter abertura para perceber, né, como você pode investir, no que você entende fazer, para você também não investir numa coisa assim. Agora eu vou querer abrir um açougue e você não entender nada daquilo. Não funciona assim. Você tem que ter um mínimo de entendimento no que você quer empreender, né? Caso contrário, é fatídico o negócio. Você pode investir ali não tão somente seu dinheiro, mas suas energias, todos os seus desejos. Não dá certo, né? Entenda um pouco de alguma coisa para você pensar e empreender, né? Observe dentre o que você quer empreender, aonde você pode inovar, fazer diferente. Isso é muito importante também, para você não ser só mais um dentre todos os que já fazem a mesma coisa. É muito importante você tentar ter um diferencial, né? Isso não significa questão de preço, não. É questão de algo no produto ou no serviço que alguém ainda não faça, né? Que seu atendimento seja bacana, né? Que agregue, que você realmente seja alguém que alguém vai lembrar por fazer diferente, né? Mas empreender, eu digo que a princípio é coragem. Eu já vi que você é ativo no digital. Sou. Você é bem ativo, né? Eu digo que eu gasto muitas horas no digital. Pronto, eu vou te fazer uma pergunta que eu já fiz para algumas pessoas aqui que também são dessa mesma. E hoje é um caminho sem volta, viu? Não. Para qualquer negócio. E quem ainda não está no digital já ficou para trás. Me diz um negócio, e aí como é que você consegue gerir? Porque eu sempre falo, eu trabalho com digital, eu trabalho gerenciando, grande estratégia, tudo. Eu sou publicitário de formação e fiz marketing também, só que fiz pós, né, na verdade. E aí eu sempre falo, gente, isso dá assim, é uma necessidade, você tem que entrar, você tem que saber lidar com isso. Agora dá trabalho.
Dá muito trabalho. Dá trabalho. E aí, como dá trabalho, eu falo, gente, o maior investimento que você tem quando você começa a investir no digital é a questão do tempo, não é a questão financeira, porque você precisa produzir conteúdo, você precisa estar ali ativamente, você precisa estar sempre. E aí, como é que você consegue, nessa tua rotina, como é que você acha espaço para inserir o digital de forma tão ativa? Ismênio, hoje eu tive que terceirizar parte do meu digital, né? Hoje eu tenho uma agência que faz parte do meu conteúdo de vídeo. Eu tenho uma outra menina que trabalha com mídia, que é quem faz as artes, e eu faço o que é possível, né? O que eu tenho muito cuidado é com a comunicação com a cliente, na questão de quando ela busca algum produto e alguém vai responder do outro lado, que esse lado quem está sou eu. Isso é muito importante, essa comunicação. É como você vai falar com essa cliente para dizer um sim ou um não, né? Mas assim, eu nunca digo não. Eu posso não ter o produto naquele momento, mas eu vou apresentar um outro semelhante ou alguma coisa que eu sei que vai agradar, mas não é nunca, né? Mas assim, o tempo que eu perco no digital é muito, né? Eu começo a atender às 8, né? Embora a loja física só abra às 10, mas eu já começo a atender às 8 e findo às 20, né? Embora a loja tenha fechado às 18. Porque existem aquelas pessoas que começam a ver a rede antes e aquelas que começam a ver depois do horário comercial, né? E é importante. E a gente sabe que no digital existem aquelas pessoas que entendem que um comércio tem hora, mas tem outros que querem falar a todo momento. Então a gente também tem que ter esse cuidado assim, de nunca deixar a pessoa esperando tanto tempo, mesmo que ela saiba que existe um horário comercial. Já estamos caminhando para o final aqui, mas deixa eu te fazer só uma pergunta. Você trabalha diretamente com atendimento, né? E aí entra... Normalmente é assim, as pessoas chegam lá para procurar uma roupa, não é simplesmente para procurar uma roupa. Eu imagino que você pense assim. Se eu estou procurando uma blusa, pode ser por diversos fatores. Eu posso... Não, estou procurando uma blusa porque vou numa festa, estou procurando uma blusa aí, que eu acredito que seja uma maior parte hoje, estou procurando uma blusa porque eu preciso dar uma levantada no meu astral, preciso... Como é que você trabalha essa questão como é que você vê essa questão do atendimento e como é que você tem pessoas que trabalham com você e como é que você tem esse cuidado? Porque trabalhar com atendimento, você tem que saber lidar com pessoas, porque do outro lado você pode pegar tanto uma pessoa que está chegando feliz da vida, pô, bom dia, como alguém que, não, eu vou comprar uma blusa ali, mas pô, hoje eu tô com um dia... Eu sempre preparo as minhas clientes, minhas funcionárias, perdão, para elas entenderem primeiro o que a cliente está buscando, aonde é que elas vão usar esse produto, para daí elas criarem uma história para aquele momento, né? Não tão somente, vim buscar uma blusa, apresentar a blusa, vender e tchau. Não. Quero que ela tenha a melhor experiência dentro do brechó, porque a gente cria essa forma lúdica de atendimento, né? Onde a gente vai apresentar o produto, trazendo não só os benefícios da peça, mas o que ele pode trazer de bem-estar, né? Na questão do ambiente onde ela vai usar, com quem ela vai usar, criar uma aura, né? Um astral para aquele momento. Não é realmente o produto em si. É tanto que a gente tem clientes que às vezes hoje vão lá só para bater papo, ou compram e ficam lá batendo um papo, porque o brechó ele é meio que uma experiência realmente de compra, né? Não é só aquela coisa de vender, ir embora e depois voltar e comprar e ir embora novamente, não. A gente cria essa afinidade com a cliente, né? Busca saber um pouco mais, além daquele momento da venda. E isso vai criando conexões e vai fidelizando a cliente, que é uma outra coisa interessante também, né, para quem tem comércio, é criar essa fidelização do cliente, essa comunidade que você vai poder desenvolver através do seu negócio. É muito importante isso. Wendel, onde te encontrar e novamente onde encontrar o Mistura Brechó? Quer dizer que chegamos ao final? Já estamos chegando, já. Estou falando isso aqui, eu falo, gente, olha, a gente vai bater um papo de 30 minutos. Fica um papo tão agradável que a gente de repente passa o tempo, nem percebe, né? E ainda mais aqui da praia, né? Pois então, com essa vista maravilhosa. Você bebeu sua água de coco? Oi? Eu não provei água de coco, mas eu vou provar. Você provou, essa água tá uma delícia. Não, vou provar. Entendeu? Mas vamos lá, quanto à sua pergunta. O Mistura Brechó
tá na Avenida Afonso Pena, número 895, no bairro Tirol. No Instagram você vai encontrar @Mistura Bazar Brechó, tá? Mistura Bazar Brechó, tá? E o arroba na frente, não vão esquecer. Não, eu vou colocar Na descrição, né? Eu tô até com uma ideia. Aqui, Estou super aberto a ideias. Não, eu vou até falar aqui no AreaCast. Eu tô com uma ideia de. Olha, eu já devo ter conversado aqui com. Eu acho que eu tô chegando a quase 40 pessoas já. 40 desde quando eu comecei. Convidados. Com 40 convidados. E outro dia eu tava pensando assim, gente, eu converso, mas eu tô com a ideia de começar a visitar esses lugares também, começar a mostrar o espaço das pessoas. É verdade, né? Boa ideia. Eu falei assim, gente, eu converso com as pessoas ali na praia, mas eu tô começar a estender um pouquinho. Lógico que o meu ponto fixo, o meu foco, ele é tudo isso aqui. Sim. Mas tirar um pouquinho, começar a apresentar as pessoas que eu converso, não só aqui, mas lá. E aí eu vou, essa semana eu tenho uma viagem, que eu vou para um evento, e aí eu vou me programar para na outra semana eu começar a fazer isso. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou combinar com você. Tá certo. De você ser o primeiro ponto que eu vou fazer essa visita. Será um prazer. Eu conhecer lá o Mistura e começar a apresentar mesmo. Cara, eu conversei com o Endo lá na praia, vamos conhecer um pouquinho do negócio dele aqui agora, mostrar para as pessoas. Gente, eu tenho que começar a tirar isso aqui também. Não, será um prazer recebê-lo, com certeza. Meu amigo, eu sempre peço para que as pessoas bebam água de coco, sabe? Beber água de coco. Tá uma delícia, água de coco do Marcelo aqui, que inclusive já foi meu convidado aqui, já bateu papo comigo. É muito boa a água de coco dele. Verdade. Olha, aqui é uma mesa de autógrafos, né? Eu vou até reformar essa mesa amanhã. Reformar não, eu tenho que dar uma ajeitadinha nela, que esse bichinho tem mais de um ano já, né? Agora eu vou confessar, Ismênio, seu negócio é muito inovador, viu? Extremamente, eu nunca tinha visto. Eu já tinha visto na rua diversas pessoas fazendo rua, mas na areia da praia não. Eu falo com muito orgulho, assim, e eu gosto disso aqui. Tá? O meu maior ganho que eu tenho com isso aqui, eu falo, gente, isso aqui não tá me gerando grana não, mas me gera conhecimento, me gera amizades, me gera prazer, porque, cara, olha onde a gente tá. Entendeu? E eu falo, cara, você bater, tá vendo? Você tem aquele povo, a gente tá aqui, tem um povo deitado, conversando ali, é muito agradável. A conversa fica mais. E aí eu vivo repetindo, eu não tenho um cara de estúdio. Sim. Entendeu? E aqui. E o bom que acontece, a gente nem imagina que tá realmente na praia, né? Deixa eu ver onde é que eu posso assinar isso. Que lugar aí, meu amigo? Vamos colocar. Vai botar o seu nome aqui embaixo. E pode colocar. E a data de hoje. Hoje são 6. Não, 9. Não, desculpa. 8, né? 8, né? Isso, 8. Do 11. Põe o ano? Põe. Isso. Quanto? Eu tenho de 24 aqui, tá vendo? Ó, já faz um tempo, né? Tem. E muita gente. Olha o tu, Wendel. E esse ano, novembro, o Wendel Fran. O Wendel é do Sebrae. Certo. Ele tem uma turma grande aqui. Tem o pessoal Tramei, cara. Essa menina aqui, que é a Helena da Tramei, vendo umas cadeiras de praia. Bacana, né? Negócio lindo. Também bem inovador. Sim. Tem muita gente bacana. Tem Jean Valério aqui, do Fórum de Negócio, médica. Tem muita gente bacana aqui. Espero que tenha sido agradável o nosso papo. Não, com certeza foi. Muito obrigado. Sempre é. Imagina. Sempre E eu que agradeço, né? Porque quanto mais a gente propaga, melhor. Para mim é sempre agradável receber as pessoas, principalmente porque eu fico feliz que as pessoas aceitem meu convite. Sabe quando você falou assim, 6h30 da manhã, eu falei, 6h30. É porque eu achei muito inusitado o horário, mas... mas lembra que eu acho que eu cheguei a te Mas pra praia, pra ser na praia é o melhor. Você imagina marcar um pessoal 10 horas da manhã aqui? Não dá. 10 horas da manhã, meu amigo, esse sol tá batendo, entendeu? A luz muito forte. E aí Natal tem a questão do vento. Daqui a pouco o vento ele começa, principalmente nesse período agora, que o vento fica mais forte. Então, de manhã cedinho o vento é de um jeito, daqui a pouco o vento tá... Sim. E aí tá arriscado, como já aconteceu com minha outra estrutura que eu tinha, dá sair voando, de levantar simplesmente. Devido o vento tá forte, né? E aí no final da tarde tem um outro problema.
Apesar da luz no final da tarde ela ser mais bonita de se gravar, né? Você tem aquela luz meio dourada aqui assim, prateada nos pontos, mas a gente tem menos tempo. Então se der algum galho aqui, como já aconteceu uma vez de eu gravar, e quando eu chegar lá eu falei, gente, a câmera simplesmente travou. É um equipamento. Perdeu. Entendeu? Eu tive que gravar alguns pedaços novamente. Se é no final da tarde não dá. Sim. Beleza? Meu amigo, muito obrigado. Imagina, muito obrigado eu que mesmo agradeço. por você ter vindo aqui, tá? Espero que você tenha gostado da experiência gostei, de estar sim, aqui, muito, entendeu? De estar aqui no AriaCast. A gente vai conversando, como eu prometi, essa semana, na outra semana eu vou lá conhecer o estúdio, fazer uns vídeos, não pode conhecer. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do episódio. Mais uma vez eu agradeço por vocês estarem aqui, indiquem, apresentem, é importante isso para o canal, tá? Espero que vocês tenham uma ótima semana, um ótimo dia, não sei que dia vocês vão estar vendo isso. Fique com a sua fé. Desejo a todos alegria, felicidades e um astral desse aqui. Aloha!